desvantagem do microinversor é que acima de 5 kW o custo dele já fica, já acaba perdendo para o inversor, tá? É basicamente isso. Mas daí é só o custo de instalação do microinversor mais alto depois. Não, o custo de instalação é basicamente o mesmo. Às vezes até um pouco menor, porque a instalação desse microinversor é mais fácil do que esse. Não, 5 kW que eu falo é de potência. Ah, de potência. É, 5 kW pico. É a potência do sistema. Não é o que ele vai gerar. Ou seja, 5 kW é o máximo de potência que ele gera. Depois eu vou mostrar um gráfico aqui como é que funciona a geração. Mas não quer dizer que ele vai gerar sempre 5 kW, tá? A vantagem do microinversor na instalação ele é até mais fácil, mas o custo do microinversor é maior. Porque você começa a pensar aqui, ó, um inversor, eu preciso só de um inversor para ligar aqui, 10 placas. Para ligar as mesmas 10 placas, eu vou precisar de 5 microinversor. Então acaba saindo mais caro fazer essa divisão, né? Então ele acaba sendo mais caro. Mas no final das contas ele acaba compensando. Por isso que a gente fala, até 5 kW é interessante utilizar microinversor. Acima disso, já é recomendado usar o inversor porque o custo já não vai compensar tanto, tá? O custo-benefício seria o inversor, então, no caso, ou não? Não dá, porque eu não posso falar que esse inversor aqui é ruim, e nem que esse aqui é melhor ou vice-versa. Depende do caso a caso, tá? Então, se for um sistema muito grande, a gente recomenda colocar esse sistema aqui. Agora, se for um sistema muito pequeno, porque assim, esse sistema aqui, a gente vai começar a conseguir instalar a partir de 6 placas. Então, se você precisar de gerar energia só com 4 placas, então você já parte para o microinversor. Tá? Então, a gente tem que estudar caso a caso. Não tem como falar... Falando assim abertamente, se fosse, vamos falar assim, um escritório com 2 computadores, que eu acho que a tensão maior, seria o que, por exemplo? Uma base assim? Então, que o escritório vai ter 2 computadores, né? Mas aí, às vezes, ele tem um ar-condicionado, ele tem iluminação, né? Então, ele acaba gerando. Tem que saber exatamente quanto você consome por mês, que a gente vai fazer. Eu vou mostrar aqui como faz o cálculo das placas. Aí, pelo número de placas, você já meio que já consegue distinguir se é de um inversor normal ou um microinversor, tá? Então, é basicamente assim que a gente consegue te oferecer um sistema ou outro, tá? Aqui é o monitoramento, né, do sistema. O que você ganha com esse monitoramento? Você vai ter um histórico da geração, detecção de falhas, né? Por exemplo, você vai saber se está gerando mais ou menos. Você vai ter que sempre ter uma média. Então, se você tiver uma placa lá suja ou com defeito, você acaba conseguindo descobrir, né? E você tem o monitoramento online pelo aplicativo. Se o seu inversor estiver configurado no seu roteador, pelo aplicativo, qualquer lugar que você tiver, você consegue analisar como está sendo a geração. Esse aqui é basicamente a curva de geração de energia solar. O que acontece? Aqui é mais ou menos, aqui está meio ruim, né? Está meio desfocado, mas aqui é mais ou menos 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, ele está gerando pouca energia, porque o sol ainda está fraco, tá? Conforme vai esquentando, o sol vai brilhando mais aqui, né? A radiação aumenta, a geração de energia aumenta. Então, ele vai chegar aqui no seu pico, né? Que é aquilo que eu te falei de 5 kW. Então, se o seu sistema é de 5 kW, aqui no meio-dia, um dia bom, bem ensolarado, ele vai bater 5 kW. Só que aí, conforme o sol vai se pondo, vai diminuindo. Então, geralmente é essa curva aqui. Se tiver, por exemplo, uma nuvem, um dia... que hoje já abriu um sol e agora o sol já foi embora. Ele vai ter alguns gráficos assim, ó. Quando passa uma nuvem e tal, ele cai. O dia oscila muito na captação? Sim, se estiver muito quente, não é bom para as placas. Quanto mais quente, pior. Então, é sempre uma mescla, né, de radiação com menos temperatura. Tá? É aí que a gente... Mas quando você pega assim, por exemplo, agora no inverno, a radiação já cai porque a posição do sol está diferente. Então, por isso que existe aquele MPPT, que ele vai, através da tensão, ele vai controlar a tensão para fazer um equilíbrio da temperatura com a tensão para gerar o máximo de potência que cada módulo pode gerar, tá?
Então, basicamente, é isso aqui que você consegue com o monitoramento. Você consegue perceber se está gerando mais ou menos que era para o sistema gerar, se tem alguma falha, e aí você acompanha ele todo em tempo real. Isso funciona tanto para o microinversor, para o inversor centralizado. Tá? Os dois têm sistema de monitoramento. Opa. Bom, agora vamos falar um pouco do dimensionamento, tá? Existe uma conta mínima, né, para cada tipo de instalação. Por exemplo, se você pegar lá a sua conta de energia, ele vai estar lá o tipo de instalação. Se ela é monofásica, se ela é bifásica ou trifásica. Se sua instalação é monofásica, a conta mínima é 30 kW. Então, por mais que você gere muito mais que isso, você vai pagar 30 kW. É que é a, digamos assim, taxa de disponibilidade da rede. Então, você paga 30 kW. Se for bifásico, 50 kW. E se for trifásico, 100 kW. Vou adotar aqui como exemplo o bifásico, tá? Então, tem dois casos aqui. A casa A, você tem um sistema lá que gerou 250 kW no mês, tá? Você usou 250 kW. A sua conta vai vir zero? Não. Você vai pagar 50. Porque é a conta mínima, tá? Então você paga 50. Caso B, você gerou 200 kW, você consumiu 250, você paga 50, tá? No caso C, você está gerando 500 kW, você usou 250, você vai gerar de crédito 250, mas você vai pagar 50. Então, vai descontar do crédito? Não desconta 50 do crédito? Não, porque é a conta mínima. Não desconta. Isso aqui no Brasil ainda não vale a pena, né? Não, vale a pena, porque 50 kW é muito pouco. Se você parar para pensar, 50 kW, hoje aqui na nossa região, essa é uma conta de R$30. Tá, mas quanto que eu pago para gerar o sistema, que eu vou gerar lucro para a rede e não vai voltar para mim? Não, então, aí que tá. Se eu sempre exceder, eu vou ter sempre crédito, eu vou ter sempre que pagar, e aí? Não volta em dinheiro isso para mim. Não, em dinheiro nunca vai voltar. Mas se eu não preciso desse... Então, em dinheiro... Aí é que começa a ter o problema. Por isso que no Brasil isso ainda não emplacou. É que na verdade o que eu quero dizer com esse sistema é o que? O importante do dimensionamento é dimensionar correto o sistema. Por exemplo, se eu estou gerando 250 e estou usando 250, você está gerando mais do que você precisa. O dimensionamento correto é esse aqui, ó. Você dimensiona para 200, você usa 250 em média e você continua pagando 50. Então você, na hora de dimensionar o seu sistema, você não pode dimensionar a mais. Você dimensiona a sua média ali para nunca ficar gerando crédito. Porque gerar... Vale a pena. Você tem que matar o negócio sempre, né? Ficar próximo. Exatamente. O crédito que vai acontecer? Por exemplo, no inverno você gasta mais com chuveiro e tal, aí você vai gerar uns créditos. Só que no verão você utiliza mais ar-condicionado. Aí vai consumir dos seus créditos a diferença, porque é uma média. Você faz, por exemplo, no inverno você está gastando, digamos, 200 kW, está gerando 300. Vai ficar gerando 100 de crédito. Aí no verão você liga o ar-condicionado todo dia, esse crédito você utiliza, que ele dura uns 5 anos. Mas no verão eu também gero mais. Né? Você gera mais, mas a gente faz sempre a média, tá? Então a gente vai pegar a média anual e vai gerar a média anual. Porque o crédito acaba durando 5 anos e durante um ano ele vai se equilibrando. O dia que você gerar mais e gastar menos vai gerar crédito, o dia que você gastar mais você utiliza dos créditos. Então é sempre uma média durante o ano todo. Tá? Vou mostrar como que a gente faz o cálculo aqui, para vocês terem ideia. A gente vai pegar aqui uma conta de energia, né? Aí sempre, a maioria das companhias colocam um histórico de consumo em kilowatt, né? Então você vai ter o histórico aqui dos últimos 12 meses. O que você vai fazer? Pegar os últimos 12 meses, vai somar mês a mês, vai te dar uma conta, tá? Vou pegar aqui como exemplo, por exemplo, você está consumindo 250 kW em média, né? Então no ano você vai precisar de 3.000 kW, tá? de consumo. Então a gente vai calcular o sistema assim, ó. Tem um site, né? Que é esse aqui, ó, Global Solar Atlas. Nesse site, ele tem uma busca aqui, que você coloca o seu endereço ou o seu CEP, ele vai te dar um ponto. Aqui eu coloquei o endereço do SES, tá?
Então ele vai te dar esse ponto e vai dar a irradiação solar nesse ponto. Então a gente vai procurar aqui o GHI, né, que é o Global Horizontal Radiation, que ele é medido por ano, tá? Então a radiação, aqui acabou ficando deslocado, mas enfim, a radiação nesse ponto aqui é de 1721 kWh por metro quadrado. Por isso que a gente precisa saber a metragem quadrada do painel, tá? Então essa é a radiação solar por metro quadrado, nesse ponto. Para calcular o sistema é o seguinte, eu considerei um módulo de 320 watt-pico. Ele tem uma área aproximada de 2 metros quadrados, tá? E a eficiência do módulo é de 16%. O que a gente vai fazer? Vai pegar aquele resultado lá de radiação, que é por metro quadrado, multiplicar pela área do módulo, tá? Que aí que é vezes 2, né? Que é a área em metro quadrado, que vai dar 3.442 kWh por módulo por ano, tá? Então você já sabe quanto que um módulo gera. Só que esse módulo ele tem uma eficiência de 16%, tá? Se ele tivesse uma eficiência de 100% seria ótimo, mas ele não é tudo que ele consegue gerar de energia elétrica. Então o que você tem que fazer? É o cálculo da perda, né? Da eficiência do módulo. Então o módulo, além dessa eficiência, você tem que considerar outro tipo de perda, tá? Eu fiz uma média aqui, então, de perda que a gente tem 5% de orientação, que seria norte, sul, leste, oeste. A melhor orientação é norte, mas nem sempre você consegue instalar todos os módulos de orientação norte, então pode ter uma perda, tá? Não é porque você não tem um telhado face norte que você não pode instalar. Você pode instalar qualquer face, só que aí você tem que calcular a perda. Então a gente colocou uma perda média aqui de 5%, tá? Inclinação. Cada região tem sua inclinação. Então aqui em São Paulo é 23,5 graus, mais ou menos. Conforme você vai subindo o país, vai mudando essa inclinação, né? Vai diminuindo até chegar a 0, 5 graus, enfim. Aí depende da sua região. Mas aqui para o estado de São Paulo é basicamente 23, 24 graus de inclinação. Uma pergunta de leigo, então não basta simplesmente só cobrir o telhado. É como se fosse uma parabólica. Você tem que tentar localizar o melhor possível. Então, na hora que você faz a estação, você pode fazer até um ajuste, né, de inclinação do módulo. Mas você não pode fazer um ajuste muito diferente do telhado, porque aí suas placas vão causar resistência ao ar, né? Se tiver uma ventania, pode ser que arranque a placa e cause um acidente. Então você meio que utiliza a inclinação do telhado. Mas a inclinação média dos telhados vai de 15, 20 graus, então não vai fugir muito disso. Então a gente calcula essa perda também por inclinação. Aqui eu estou colocando só uma média, tá? A gente precisa estudar caso a caso. Se for, por exemplo, uma instalação em laje, que aí você vai colocar uma estrutura, aí a estrutura você coloca na inclinação certinha, tá? Agora, se for um telhado, você tem que meio que acompanhar a inclinação do telhado, tá? E até porque você não pode colocar ali horizontal, porque chove, acumula sujeira, e aí você vai perder eficiência no módulo. A própria chuva acaba lavando os módulos, né? Escorrendo e lavando os módulos. Então, a inclinação é boa para o módulo, né? Sombreamento. Você calcula sombreamento, por exemplo, se tiver uma árvore, alguma edificação, alguma coisa, certo horário do dia, essa placa vai acabar sombreando, né? Então a gente calcula uma perda aqui de aproximadamente 5%. Mas isso é caso a caso, tá? Esse aqui é só um exemplo que eu estou fazendo, tá? Perda de temperatura, altas temperaturas também perde eficiência no módulo. E a eficiência do inversor, que é de 97%, ou seja, ele tem 3% de perda. O melhor caso, melhor hipótese de todas, só 3% de perda, que é só a perda do inversor, tá? Então esses outros parâmetros aqui vai estar zerado, tá? Mas muito difícil você conseguir um caso que não tenha perda nenhuma. Então vou considerar aqui uma média disso aqui, 20% de perda, tá? Então você pega aqui a eficiência do módulo, né, que é 16%, 0,16 aqui, e 20% de perda, ou seja, vai ter uma eficiência de 80%. Você multiplica esse valor, vai dar esse valor 0,12128, né? 128. Aí a produção anual de cada módulo vai ser o quê?
vai ser essa incidência solar aqui vezes a eficiência do sistema, tá? Considerando já as perdas. Então, cada módulo vai gerar por ano 440 kWh por ano, tá? Isso é por ano, por módulo. Então, se você for somando os módulos, é só ir somando essa produção de energia aqui, tá? Então, o nosso exemplo lá, o consumo anual, né? Que era de 250 kW por mês, aproximadamente 3.000 kW por ano. O que a gente vai ter que fazer? Se o nosso sistema é bifásico, né, que é o nosso exemplo aqui, a gente tem a conta mínima de 50 kW de disponibilidade da rede. A gente fez aqui 50 vezes 12, né, dá 600 kW por ano que você vai ter que pagar de qualquer maneira. Então a gente subtrai esses 600 aqui dessa nossa necessidade, tá? Então o que o nosso sistema tem que gerar? 2.400 kW por ano. Então a gente calcula o sistema a partir desse valor aqui, tá? Porque a gente já está tirando a conta mínima para não gerar mais do que o necessário. Depois que a gente fez essa conta aqui, a gente vai pegar esse valor que a gente precisa gerar e dividir pela produção de cada módulo por ano. Dividindo, a gente tem aqui um número de 5,44 módulos de 320 watts. Não consigo cortar o módulo no meio. Não consigo dividir o módulo. Então, a gente recomenda instalar 6 módulos. Tá? Com a instalação de 6 módulos, né, a gente acaba sempre arredondando para cima. Instalar 6 módulos. Para saber a potência do sistema é simples. Você só multiplica aqui número de 6 módulos pela potência de cada módulo, que é 320 watts. Ou seja, você vai ter um sistema de 1920 watt pico, ou 1,92 kW pico. É esse sistema que você precisa para gerar essa quantidade de energia por ano, tá? E para você começar a pagar só a conta mínima do seu sistema. E daí, nesse caso, compensaria então o microinversor. Exatamente. Nesse caso aqui, que são só 6 módulos, o microinversor é interessante. Agora, se você precisar de um sistema que vai acima de 5, aqui ó, deu 1,9, quase 2, né? Se tiver um sistema aqui que é 3 vezes a geração disso aqui, aí já fica interessante instalar o inversor centralizado. É assim que você acaba descobrindo qual sistema é o mais indicado para você, tá? Hoje no mercado, o que seria uma média de um módulo desse, por exemplo, montar? O custo assim, por exemplo? Então, o custo do sistema todo, né? Porque o sistema que a gente vai precisar. Módulo, o módulo, o inversor, instalação, projeto, né? E homologação junto à rede. Esse sistema você está variando de... vai chegar a 4 reais por watt a 6,5 reais por watt. Então você pega aqui, ó, está aqui em 1920 watts, você multiplica ele de 4 a 6, é mais ou menos o custo do sistema instalado, tá? Não só o sistema, só os produtos. Porque se você tiver os produtos, não tiver alguém que faça o projeto, a instalação correta, conforme a resolução da ANEEL, não adianta de nada você ter um sistema. Porque no relógio de hoje, por exemplo, os relógios são agora digitais, né? Se você instala o sistema e liga o sistema gerando, em vez de você fazer a conta de mais e menos, o relógio entende que tudo é mais. Então, o que se eu gerar vai entrar como consumo. Então, em vez de ter economia, você vai pagar o dobro, digamos. Então, você precisa homologar para poder conectar. Sem homologar, ele funciona. Só que aí, se você não trocar o relógio e a concessionária não aprovar... Hoje, que ela estava comentando, da parte do governo, existe alguma lei, algum benefício, qualquer coisa assim? Existe. O governo, apesar de não ter financiamento assim aberto pelo BNDES, o BNDES financia mais para CNPJ, né, pessoa jurídica, mas parece que estão querendo abrir para pessoa física também, né, que é uma taxa de juros menor. O governo dá um incentivo do ICMS, que os módulos fotovoltaicos não têm ICMS. E se você comprar o kit, né, o kit é o quê? Módulo fotovoltaico, cabeamento, inversor, estrutura, tudo que tiver dentro do kit também não tem ICMS.
Então, só que eu estou fazendo a conta aqui, ó, a gente tem 11 mil reais, certo? Só nesse exemplo que você deu, 11.520. Uhum. 11.520. Se eu for gastar isso na rede, eu levo quanto tempo para eu gastar? Para você ter o retorno desse sistema. Então, o retorno do sistema ele varia de 4 a 6 anos. Então, o seu sistema, em 4, 6 anos, ele está pago. Mas você fala, nossa, é muito tempo. Só que o que acontece? As placas ela têm garantia de 25 anos. Então, durante 25 anos... Sem manutenção. Sem manutenção. A manutenção da placa é só limpar. Não tem outro tipo de manutenção. Se ela estiver suja, ela vai gerar menos energia. Só fazer uma limpeza com água e detergente, neutro, pronto. É só isso a manutenção. Então, nas placas vão ter 25 anos de garantia. Ou seja, ao final de 25 anos, a sua placa vai estar gerando no mínimo 80% da sua potência máxima. Porque durante o ano ele vai tendo uma perda de 0,6, 7%. Então, se sua placa estiver gerando menos que isso, o fornecedor troca a placa. Tá? Então, você tem 25 anos de garantia na placa. Inversor, se for um inversor centralizado, hoje em dia ele tem garantia de 5 a 12 anos, tá, de garantia. E o microinversor, ele tem, em média, de 10 a 15 anos de garantia. Então, o seu sistema ele foi feito para durar a longo prazo, há muitos anos, né? Então, um sistema feito para durar no mínimo 25 anos. Não quer dizer que depois de 25 anos ele vai parar de funcionar. Esse sistema funciona 28, 30 anos. Isso se eu tá? pagar à vista, né? Se eu for fazer financiamento igual você está falando aí, com juros, isso daí eu já vou me estender para mais alguns anos. Então, a gente não tem aquele incentivo ainda. Então, um incentivo do governo de juros muito baixos, ainda não tem, vai chegar. Existe até um projeto de lei que é para você poder usar o seu fundo de garantia para um sistema fotovoltaico. Só que ainda precisa passar por aprovação. Diante de toda a problemática que a gente tem, apesar de ter geração de energia, mas também aumenta o consumo a cada ano, eu acho que ele deveria ter um olhar um pouco mais sensibilizado para essa área. Então, até porque os outros países têm um incentivo maior. Então, por exemplo, na Alemanha, o que é lá para ter uma forte demanda, enfim, uma forte instalação, foi o governo incentivou as pessoas a ter e o governo comprava a energia de você. Você gerava energia e ele pagava um valor pelo seu kilowatt. O mínimo que deveria ter era sem isenção de você ser obrigado a pagar 50 kWh. Eu acho que deveria ter sem isenção. É uma coisa que a gente devia... É que é complicado porque assim, se não tiver conectado à rede, o sistema não funciona. Então, a gente paga meio que pela disponibilidade. Tá certo que o valor não é alto, mas tem uma outra contrapartida, por exemplo, aqui no estado de São Paulo a gente tem isenção de ICMS na conta de energia. Ou seja, o que você gerou não vai ser cobrado ICMS em cima dessa geração. Então, o seu retorno acaba sendo um pouco mais rápido, porque você não paga ICMS na geração. Tem outros estados que ainda não aprovaram esse tipo de incentivo. É o cúmulo, né? Você pagar ICMS em cima de uma coisa que você está beneficiando, né? Na verdade, você não está tirando nada de ninguém, né? Você está retribuindo. Então, assim, seria um cúmulo também. Eu acho que é uma coisa que é muito bem discutida, porque é o cúmulo você pagar por uma coisa que você está cedendo, você está trazendo. Então, quer dizer, eu estou pagando por um serviço que por exemplo, eu vou te contratar, vou fazer lá um sistema, eu não vou consumir da rede, eu vou diminuir os gastos. Agora a gente está na bandeira amarela, vermelha, não sei. A gente está numa bandeira, quer dizer, a gente vai pagar mais caro por essa energia, fora FIIs, COFINS e tantos outros impostos que a gente paga, que às vezes a gente não sabe nem para que se destina, qual é a finalidade, a gente acostuma a pagar e vai pagando e não sabe nem o que é. E aí a gente paga todos esses impostos aí, então quer dizer, se eu consumo 50, igual você falou, você consome 50, mas numa época tal você pode consumir um pouco mais. Só que daí tem aquela problemática, você consumiu mais, então você consumia X, então você passou a consumir tanto, então você vai pagar isso, aquilo outro. Então tem essa problemática. E neste caso, que eu estou fornecendo energia
para a rede, eu ainda pago, por exemplo, eu gasto, eu estou consumindo 50, no outro mês eu vou consumir 70, vou consumir 80 da rede. E aí, eu pago todas essas taxas? Então, em cima do que você consumia mais, sim. Sim. Por exemplo, se você nunca... Nunca vai ser interessante para o pessoal. Porque se, por exemplo, você tem crédito, o crédito vai abater, você sempre vai pagar os 50 kW. Mas uma vantagem desse sistema é o quê? Por exemplo, se a companhia de energia aprova um aumento lá de 15%, você não vai pagar por esse aumento, você vai pagar o 15% a mais só em cima dos 50 kW. Em cima do que você gerou, não vai ter aumento. Então você vai ficar meio que isento do restante da sua energia de reajuste, né? Então, mas assim, por exemplo, eu estou gerando. Ele Certo. não pode me cobrar uma coisa que eu estou fazendo. Eu estou gerando. Sim. Como que, por exemplo, você fabrica, sei lá, você vende pão para mim. Como que eu vou cobrar, né? Você me dá um pão, por exemplo. Como que eu vou cobrar de você um imposto se você está me cedendo? Eu estou usando uma coisa que eu estou gerando para eu usar, né? Assim, ainda tiver que pagar, então assim, eu acho que isso daí não é vantagem, isso daí é obrigação, não é vantagem, é obrigação. Porque a partir do momento que ele começar a cobrar imposto em cima do que eu gero, então eu não preciso gerar mais, então eu vou consumir da rede igual todo mundo e vamos ver até onde ele vai conseguir me fornecer. Não consegue. A gente fala o problema mais do governo não consegue. A gente fala mais em redução de custo a longo Não, prazo. eu acho interessante o sistema solar em questão de quê? Do meio ambiente, de preservação, isso é bacana, mas eu acho que no Brasil, pelo que eu já andei pesquisando também, já pesquisei bastante sobre isso, eu acho que no Brasil ainda a gente não tem essa compensação, por isso que o negócio ele tá